Olá a todos, sou José Siqueira, sou aluno do mestrado acadêmico do PPGI e minha orientadora é Edna Dias Canedo. Vou apresentar sobre a minha pesquisa no mestrado, que é Explorando Ética na licitação de requisitos em aplicações no contexto de IA. Primeiro irei abordar uma breve contextualização, apresentar o problema, objetivos, a proposta, alguns resultados e trabalhos correlatos, nossas publicações, as conclusões e finalmente as referências. Bom, cada vez mais aplicações de inteligência artificial estão presentes no nosso dia a dia e mais times de desenvolvimento de software estão construindo sistemas baseados em IA. As técnicas mais conhecidas de IA são Machine Learning, aprendizagem de máquina, e Deep Learning, e cresce seu uso em diversas áreas, como medicina, sistemas de vigilância, negócios, transportes, entre outros, tornando-se assunto de grande interesse para pesquisadores, profissionais da indústria e da população em geral, agravado no contexto de privacidade dos dados e no treino de modelos na situação pandêmica do Covid-19. Bom, embora esteja expandindo essa popularização de IA, também tornam-se mais comuns os incidentes relacionados. Alguns desses incidentes levaram a discussões públicas sobre a ética na construção de aplicações no contexto de IA. Um desses casos é o escândalo da Cambridge Analytica, onde dados de usuários do Facebook foram obtidos de forma inadequada e usados para influenciar o resultado de uma eleição. Outro exemplo é um algoritmo de machine learning enviesado contra as mulheres na contratação de novos profissionais na Amazon. Esse algoritmo enviesado favoreceu a contratação de mais candidatos do sexo masculino. Além disso, surgem novas ameaças relativas ao uso ético indevido de sistemas baseados em IA, tais como fake news e o deepfake, com a utilização do deepfake e tecnologia de voz baseadas em IA, em que o rosto de uma pessoa pode ser sobreposto em vídeos e líderes políticos podem ser retratados incitando à violência e ao pânico. Por exemplo, podem ser utilizados para manipular eleições, mudar opiniões políticas e disseminar desinformação em geral. Bom, uma enorme quantidade de diretrizes e princípios éticos para IA foram propostos por organizações públicas, privadas, governamentais e não governamentais. Entretanto, elas não satisfazem as exigências do desenvolvimento de sistemas éticos baseados em IA no mundo real, pois estes princípios éticos são muito abstratos e gerais, e não constituem provas reais que possam influenciar a tomada de decisões éticas. Assim, os desenvolvedores ficam frustrados com a escassa ajuda que os textos altamente teóricos fornecidos pelos princípios e códigos disponíveis oferecem. A maior parte dos estudos nesta área focam em princípios e diretrizes teóricos e conceituais, não fornecendo um framework eficaz e realista sobre como implementar a ética em IA. Bom, tendo em vista essas dificuldades, o problema é que não existe até então uma padronização de como esses princípios devem ser aplicados em cenários reais, tampouco a aplicação de uma ferramenta ou framework que possa ajudar as equipes de desenvolvimento de software na implementação desses princípios a nível de projeto. Com o objetivo de minimizar este problema, este trabalho tem como foco investigar na literatura os princípios de ética em IA e as ferramentas existentes para apoiar a implementação desses princípios pelos profissionais durante o processo de desenvolvimento de software. Bom, elencamos aqui 3 questões de pesquisas que irão guiar o nosso estudo. Quais as técnicas, metodologias, métodos, frameworks, processos e ferramentas utilizados na literatura para apoiar a licitação de requisitos éticos em IA? Como podemos implementar em IA durante o processo de implementar ética em IA durante o processo de desenvolvimento de software? E o último, quais são os princípios e diretrizes éticos existentes na literatura e na indústria no contexto de inteligência artificial? Bom, elencamos os seguintes objetivos secundários do nosso estudo. Realizar uma revisão da literatura para identificar os trabalhos que investigam a ética em sistemas baseados em IA, tanto em uma abordagem teórica, através dos princípios, quanto prática, que propõem ou definem técnicas, ferramentas, métodos, frameworks e processos. Analisar as diretrizes e princípios éticos, selecionar os que serão utilizados na proposta do framework, apresentar um guia com os princípios éticos que serão adotados na implementação da ferramenta proposta, analisar as técnicas, ferramentas, métodos, frameworks, processos encontrados na literatura e selecionar os que serão utilizados na proposta do framework.
Analisar as aplicações das ferramentas encontradas em diferentes contextos de sistemas baseados em IA. Vamos também aplicar o framework proposto em um contexto real, analisar a percepção das equipes de desenvolvimento de software em relação ao impacto do uso do framework nas tarefas executadas pela equipe e, por último, realizar melhorias no framework, caso necessário, a partir das percepções das equipes de desenvolvimento de software. A metodologia Design Science Research de 5 fases será utilizada para guiar a condução da nossa pesquisa. Primeiro, a compreensão do problema, buscando informações sobre o problema a ser investigado. Segundo, sugestão, onde vamos sugerir o nosso artefato. Terceiro, desenvolvimento, onde vamos implementar o framework. Em seguida, avaliação, onde o framework será avaliado em um cenário real. E por último, conclusão, onde será realizada as análises dos resultados da fase anterior, apontando as contribuições encontradas e realizando os possíveis ajustes, caso necessário. Bom, este diagrama que trará a nossa exploração de ética em IA, que foi criado para estruturar a nossa pesquisa, ao qual vamos seguir ao longo do desenvolvimento do documento. Primeiro, ética em IA possui diretrizes, que podem ser leis vinculantes ou não vinculantes. As não vinculantes são todas as diretrizes propostas, enquanto as vinculantes possuem força de lei, e todas elas possuem seus princípios. Essas diretrizes governam o ciclo de desenvolvimento de software. Nós estamos interessados em implementar princípios éticos durante a primeira fase do ciclo de desenvolvimento de software, análise de requisitos. Portanto, nossa proposta, em suma, é seguir os passos do Design Science Research, investigando na literatura as ferramentas existentes e vamos propor uma nova, com foco em desenvolvedores, como dito anteriormente, na primeira fase do ciclo de desenvolvimento de software, análise de requisitos, incluindo ampla documentação, recurso informativo aos usuários da ferramenta, além da criação de critérios de avaliação e a realização da avaliação do seu impacto em um time de desenvolvimento de sistemas em IA em um cenário real. Bom, foi realizada a revisão sistemática da literatura em 3 fases. Primeiro, planejamento, identificamos a necessidade de realizar a RSL, definimos os objetivos e os protocolos que guiarão a nossa revisão. Em seguida, condução, definimos a string de busca, conduzimos a revisão, aplicando os critérios de inclusão e exclusão, leitura e seleção, coleta e sintetização de dados, respondendo às questões de pesquisa. Por último, publicação dos resultados, relacionada à documentação e descrição dos resultados, preparação das respostas para as questões de pesquisa e avaliação dos resultados encontrados. Foram utilizadas as seguintes bases digitais: Scopus, DBLP, ACM Digital Library, Google Scholar e o Think Tank do Parlamento Europeu. Os seguintes critérios de seleção foram utilizados. O estudo deve estar disponível nas bases de dados definidas. O ano de publicação deve estar entre 2018 e 2020. O estudo deve ter relação com diretrizes ou princípios éticos no contexto de IA. O estudo deve abordar as questões práticas de ética em IA ou aprendizagem de máquina. O estudo deve abordar as questões de engenharia de requisitos na IA. E para critérios de exclusão, além do não atendimento a algum dos critérios de inclusão, também excluímos aqueles que não abordam ética em IA ou abordam o tema de agentes morais artificiais ou da tomada de decisões éticas. Este último é uma maioria nos estudos encontrados. São aqueles que têm a intenção de abordar a construção de sistemas de IA que podem raciocinar e agir com base em princípios éticos. Porém, o nosso estudo, nós queremos investigar sistemas que têm funcionalidade e qualidade que cumpram com requisitos éticos, mas que não tomem decisões éticas. Bom, nesta figura apresentamos a evolução de artigos encontrados no Scopus e introduzimos os marcos de publicação de diretrizes de ética em IA ao longo de sua curva. O primeiro marco é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, GDPR, em maio de 2018. O segundo marco é a I3E-EAD, em março de 2019. Terceiro é a Diretriz de Ética em IA da Comissão Europeia, o AIHLEG, da Comissão Europeia. E o quarto é o marco mais recente, a Lei Geral de Proteção de Dados, brasileira, em setembro de 2020.
Bom, primeiro definimos a string de busca, buscamos nas bases digitais, um total de 990 artigos. Após a leitura do título, abstract e palavras-chave, selecionamos 284 estudos e após a aplicação dos critérios de seleção e exclusão, filtramos 123 estudos. Na seleção final, priorizamos uma distribuição regular entre os estudos e as nossas questões de pesquisa. Foi criada uma tabela possuindo o ID do estudo, seu título, qual técnica, metodologia, método, framework ou processo ela propõe ou usa, qual contexto de aplicação do estudo, se propõe ou usa alguma ferramenta, esse tools. Agora sim, qual contexto de aplicação do estudo, academia, indústria ou apenas uma ilustração da ferramenta, qual a fase do ciclo de desenvolvimento de software está ligado, entre aquelas vistas na nossa figura de exploração de ética em A, anteriormente, ou se apenas apresenta um estudo sobre diretrizes. E, por último, qual questão de pesquisa ela responde. No nosso documento é possível visualizar toda a tabela. Por motivo de espaço, somente incluímos as 3 primeiras entradas aqui na nossa apresentação. Como resultados, para a questão de pesquisa número 1, quais as técnicas, metodologias, métodos, frameworks, processos e ferramentas utilizados na literatura para apoiar a elicitação de requisitos éticos em A, estudos encontrados na literatura que investigam, utilizam ou propõem algum meio prático de implementar ética em A estão em suas fases iniciais de desenvolvimento. Abordam de distintas maneiras o desafio da prática de ética em A. Além disso, esses estudos ainda não apresentam de maneira clara como aplicá-la, implicando assim um trabalho adicional aos desenvolvedores para colocá-los em prática durante o ciclo de desenvolvimento de software. Para a questão de pesquisa número 2, apontamos uma inclinação dentre os trabalhos analisados em se utilizar ou adaptar o processo de engenharia de requisitos no contexto de IA e aprendizagem de máquina para se abordar as questões éticas. Apesar dos desafios existentes no processo de desenvolvimento de sistemas baseados em IA, como grande quantidade de dados e falta de uma linguagem comum entre os atores envolvidos neste processo, e citando Kostova e coautores, a engenharia de requisitos é o único lugar para endereçar este problema de questões éticas em A, devido à sua natureza interdisciplinar, com uma forte ênfase técnica. Além disso, a tabela que apresentamos pode auxiliar os pesquisadores na compreensão desta questão de pesquisa, por apresentar qual fase do ciclo de desenvolvimento de software é abordado nos estudos primários que foram selecionados durante esta revisão. Para a terceira questão de pesquisa, existe uma sobreposição de princípios elencados pelas diversas diretrizes publicadas. Ryan e Stahl analisaram um conjunto de 91 diretrizes de ética em A e as condensaram em 11 princípios éticos, voltados aos desenvolvedores e usuários de sistemas baseados em A. E os princípios éticos elencados são transparência, justiça e equidade, não maleficência, responsabilidade, privacidade, beneficência, liberdade e autonomia, confiança, sustentabilidade, dignidade e, por último, solidariedade. Para os trabalhos correlatos, listamos 5. Primeira, Morley e coautores, que identificaram diversas ferramentas para a implementação de ética em A. Kraft e coautores apresentaram um framework que avalia um sistema atribuindo um selo de IA ético, tendo maior utilidade prática nas fases finais do ciclo de desenvolvimento de software. Schiff e coautores propuseram um framework baseado no padrão I3E 7010, também com maior utilidade prática nas fases finais do ciclo de desenvolvimento de software. Guizard e coautores apontaram que técnicas bem estabelecidas e utilizadas em engenharia de requisitos também podem ser usadas para desenvolver sistemas baseados em A em conformidade com princípios e diretrizes éticas. Por último, Vakuri e coautores apresentaram um método para implementar ética em A chamado ECOLA, consistindo de um baralho de 21 cartas divididos em 8 temas, com perguntas a serem respondidas pelo Product Owner e desenvolvedores. Apesar de abordarem o mesmo tema, o objetivo do nosso estudo é distinto.
queremos investigar como realizar a implementação de princípios éticos em sistemas baseados em IA durante o processo de desenvolvimento de software, propondo um framework para apoiar a implementação desses princípios, com foco em desenvolvedores na primeira fase do ciclo de desenvolvimento de software, incluindo ampla documentação, recursos informativos aos usuários, criação de critérios de avaliação e a avaliação do seu impacto em um cenário real. Até o momento, nós temos um aceite no RICS 2021 com o trabalho Ethical Perspectives in AI, a Two-Folded Exploratory Study from Literature and Active Development Projects, e há planos em andamentos para novas publicações, incluindo o HAFSQ 2021 e o Journal of Systems and Software. Bom, concluindo, foram encontrados poucos estudos primários que abordam explicitamente o uso ou apresentam novas propostas de meios práticos para se implementar a ética em IA. As propostas encontradas apresentam um baixo nível de maturidade, poucos exemplos práticos e falta de documentação. E os princípios éticos que serão utilizados na proposta do nosso framework foram os 11 ditos anteriormente, como pode ser visto no slide. E, após a análise das técnicas, ferramentas, métodos, frameworks, processos encontrados na literatura, encontramos a necessidade da inclusão de práticas tradicionais da engenharia de software, como a listação de requisitos, para o contexto de inteligência artificial. A proposta do nosso framework envolverá o apoio a desenvolvedores e product owners no processo de desenvolvimento de sistemas baseados em IA, com foco na licitação de requisitos éticos, que estejam de acordo com os princípios éticos, em contextos ágeis e com auxílio de uma interface gráfica, bem como documentação de apoio e exemplos de uso. Bom, é isso. Essas são as nossas referências e muito obrigado.